Meus amados, Jesus é convidado por um dos fariseus para que fosse jantar com ele. É isso que o texto começa dizendo a partir do versículo que nós acabamos de ler, os versículos que nós começamos a ler nessa manhã. Jesus é convidado e aceita esse convite por parte de um fariseu. Interessante que a natureza desse convite ela é um tanto quanto inusitada. Isso porque não era muito comum esse clima amistoso entre os fariseus e Jesus, ou entre Jesus e os fariseus. Na verdade, a relação que Jesus travava com os fariseus e que estes travavam com Jesus, geralmente era uma relação de muita animosidade. Era uma relação, muitas vezes, permeada por hostilidade, por rivalidade, e por que não dizer, muitas vezes, por inúmeras palavras agressivas em relação a Jesus, de muita agressividade em relação a Jesus. Portanto, meus amados irmãos, esse convite por parte desse fariseu destoava dessa relação que, como eu relatei, frequente acontecia com Jesus e os fariseus. Esse convite destoava da relação que Jesus desenvolvia com muitos religiosos e autoridades religiosas da época, os fariseus, os saduceus. Muitos desses procuravam Jesus ou ter contato com Jesus para desafiá-lo em alguma coisa, para desafiá-lo em relação a alguns milagres, ou para questionarem até mesmo a sua missão e a mensagem que ele pregava. Jesus aceita esse convite, meus irmãos, entra na casa do fariseu, toma lugar à mesa, e a gente começa a perceber aqui, a partir dos próximos versículos, uma das mais belas, uma das mais lindas cenas descritas no Evangelho. Meus amados irmãos, a gente vê Jesus sentado à mesa, e como era comum, ele colocava o seu braço, o seu cotovelo sobre a mesa, sentava-se com seus pés voltados para trás, olhando na direção da mesa, obviamente, e diz o texto que enquanto Jesus está ali à mesa, na casa do fariseu chamado Simão, uma mulher da cidade entra e se prostra aos pés de Jesus, chorando compulsivamente. Provavelmente as suas lágrimas, o seu choro, representavam lágrimas de arrependimento, de consciência plena dos seus muitos pecados cometidos na sua existência, na sua história. Aquela mulher, ela de forma ousada, de forma intrépida, transpondo barreiras culturais, transpondo barreiras religiosas, tradicionais, ela entra na casa do fariseu. Aliás, eventos como esses, quando se convidava uma pessoa do porte de Jesus, do vulto de Jesus, geralmente se tornava-se um evento público, e ela toma conhecimento e entra ali e chora compulsivamente aos pés do Senhor, e como diz o texto, as suas lágrimas eram tão intensas, que com as suas lágrimas ela lavava os pés de Jesus, molhava os pés de Jesus, e com seus cabelos, que muitas vezes eram utilizados para atrair os seus clientes, porque o texto dá a entender, e pelo termo pecadora, de que ela era uma prostituta, que andava pelas ruas. Aqui não diz qual era a cidade, mas provavelmente era Cafarnaum, uma cidade onde tinham muitos gentios e muitas pessoas imersas no pecado. Meus irmãos, ela usa os seus próprios cabelos para enxugar aos pés do Senhor. E diz mais, ela não somente derramava as suas lágrimas e enxugava os pés do Senhor com seus próprios cabelos, como também não cessava de beijar os pés do Senhor. É uma cena que salta aos nossos olhos quando nós abrimos a palavra do Senhor nesse texto, porque ela é linda.
ela é profunda, expressa uma atitude de amor, de humildade, de postura servil diante do Senhor, porque estar aos pés do Senhor ali por detrás, quando Jesus estava sentado à mesa, representava aqui dos irmãos a posição que se encontravam os auxiliares, os servos. Ela se coloca nessa posição servil, não cessa de beijar os pés do Senhor, e como diz o texto, ungia também os seus pés com um precioso perfume, com óleo perfumado de alabastro. Queridos irmãos, quem era essa mulher? Em primeiro lugar, ao contrário do fariseu, cujo nome era Simão, Lucas não diz o nome dessa mulher. Interessante que na antiguidade, o nome definia quem era a pessoa, ou a identidade da pessoa, descrevia quem ela era. No entanto, queridos irmãos, Lucas aqui preserva a identidade dessa mulher, não diz qual era o seu nome, talvez até para poupá-la em relação à sua fama, a fama que ela tinha na cidade. Diz o texto que ela era uma mulher da cidade, e mais, era uma mulher pecadora. Essa expressão, meus irmãos, no original, indica alguém com uma vida totalmente entregue ao pecado. O sentido aqui indica de que ela era uma mulher que vivia diariamente na prática do pecado. Essa mulher, meus irmãos, era conhecida na cidade não pelas suas virtudes. Ela era conhecida na cidade não pelas suas boas ações, nem pelo seu bom comportamento, nem tampouco por ser bela, recatada e do lar. Provavelmente era bela, mas as outras qualidades provavelmente não tinha. Era uma mulher que era conhecida pela sua má reputação na cidade. A sua reputação, meus irmãos, não era nada tranquila nem favorável. Você já se deu conta que geralmente as pessoas são marcadas mais pelos seus erros do que pelas suas virtudes, mais pelos seus erros e defeitos do que pelas suas virtudes? É assim. E não foi somente assim naqueles dias, ainda é assim nos nossos dias. As pessoas são mais marcadas pelas suas falhas, pelos seus defeitos, pelos seus erros, do que pelas suas virtudes. O texto diz que ela era uma mulher da cidade, o que pressupõe, meus amados irmãos, de que ela era muito conhecida pela sua má fama. Ela era uma mulher pecadora, é isso que o texto diz. Ela era uma mulher simplesmente por ser mulher, já não era dotada de nenhum valor, ainda mais sendo qualificada como uma mulher pecadora. Imagina, se naquela época, naquela cultura, ela não gozava de nenhum favorecimento, de nenhuma valorização, muito mais carregando o estigma de pecadora e de prostituta. Não é assim hoje também? Uma pessoa que teve uma vida totalmente entregue ao pecado, vivendo uma vida de prostituição, ela se converte, tem uma transformação radical na sua vida, ainda assim, muitos continuam vendo-a como uma mulher, como se ela não tivesse deixado os seus pecados, como se ainda fosse uma mulher que vivesse na prática do pecado. Meus irmãos, essa era essa mulher. E como eu falei, ela transpõe barreiras culturais, barreiras religiosas, entra na casa do fariseu e toca nos pés do Senhor, coisa que era inadmissível, principalmente na perspectiva do fariseu. A imagem e a cena foi tão chocante para o fariseu, que ele pensa consigo mesmo:
Versículo 39 diz: ao ver isto, disse consigo mesmo. Ele tem essa percepção, ele identifica aquela mulher que ousadamente está ali aos pés de Jesus, derramando ali do seu amor. Diz o texto que ele pensa consigo mesmo: se esse homem fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Em outras palavras, meus irmãos, ele estaria dizendo o seguinte: todo mundo sabe da má reputação dessa mulher, todo mundo a conhece pelos seus pecados, e se este fosse de fato alguém movido pelo Espírito de Deus, um instrumento ou um porta-voz de Deus, não somente saberia quem era essa mulher, como também não permitiria ser tocado por ela. Quando ele diz, ele bem saberia quem lhe tocou, essa palavra quem lhe tocou, no grego aptomai, essa expressão que nos irmãos no original grego traz a ideia de prática levítica, de não ter comunhão com práticas pagãs. Traz a ideia de aderir, de tocar, de apegar-se a alguém com intenções impuras, com intenções sensuais e com motivações sexuais. Para o fariseu, essa mulher tinha entrado ali na sua casa, se colocado aos pés de Jesus, com a única intenção de seduzi-lo sexualmente. Essa foi a percepção do fariseu. Essa foi a interpretação da cena que se abre diante dos olhos do fariseu. E portanto, queridos irmãos, na sua perspectiva, na sua percepção cultural, religiosa, tradicional, aquele fariseu comete alguns equívocos. Ele comete alguns equívocos em relação a si mesmo. Primeiro, como fariseu, ele pressupunha ser justo por conhecer as leis e as tradições religiosas judaicas. Ele se considerava justo. O segundo equívoco, queridos irmãos, que ele comete é em relação a Jesus. Ele vê Jesus hipoteticamente como um profeta, como um mero profeta, ou um mestre dentre os judeus. Porque mais à frente, quando Jesus o questiona, ele diz mestre, pode dizer mestre. Ele vê Jesus não como filho de Deus, não como Messias, não como aquele que poderia redimi-lo dos seus pecados, mas ele enxerga Jesus como um mero mestre, como um mero profeta. No entanto, queridos irmãos, em relação a Jesus, esse homem, de certa forma, demonstra a Jesus uma certa simpatia. Afinal de contas, ele convida Jesus para jantar na sua casa. Apesar dos seus equívocos de percepção, ele também vê a Jesus de forma simpática e convida Jesus para estar na sua casa. O que o distinguia também da maioria dos fariseus e das autoridades religiosas da época. Isso mostra, queridos irmãos, que Jesus desenvolveu relações também com os religiosos, com alguns religiosos, com alguns fariseus, e alguns deles até se converteram. Mas esse homem também comete alguns equívocos em relação à mulher. Ele enxerga aquela mulher, ele vê aquela mulher com base nos estigmas e preconceitos que não somente ele, mas como a maioria da sociedade daquela época via a mulher, e também uma mulher pecadora. Ele julgou-a pelo seu histórico de vida. Ele não conseguiu interpretar ou perceber outro tipo de atitude por parte daquela mulher.
Interessante que muitas vezes nós criticamos os fariseus, esse tipo de atitude dos fariseus, porém muitas vezes nós agimos de forma semelhante à maneira como eles pensavam e agiam também. Nós percebemos muitas vezes os outros baseados no seu histórico, sem levar contudo em conta, meus irmãos, que essa pessoa pode ter sido transformada pelo poder da mensagem do Evangelho. Nós muitas vezes continuamos enxergando o outro na perspectiva do seu histórico, sem considerarmos que esse outro, essa outra pessoa pode ter sofrido uma mudança radical decorrente de um genuíno arrependimento. Nós somos assim. Nós somos assim na nossa relação com os nossos filhos. Nós somos assim na nossa relação com os nossos cônjuges. Nós somos assim nas nossas relações do trabalho. Em todas as nossas relações interpessoais nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar no outro alguém diferente do erro que ele cometeu no passado. Muitas vezes insistimos em trazer à memória. Isso acontece muito nas brigas de casais, ou entre filhos, e entre irmãos. Julgamos pelo histórico e não entendemos que Deus pode construir uma nova história na vida de uma pessoa, ainda que a vida dessa pessoa no passado fosse marcada por uma vida totalmente desregrada, imersa no pecado. Queridos irmãos, diante desses equívocos cometidos pelo fariseu, Jesus intervém. Versículos 40 a 43, queria que você lesse na sua Bíblia e acompanhasse o texto. Mas Jesus respondendo, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Interessante que Simão disse consigo mesmo, mas Jesus foi capaz de prescrutar, de sondar, de conhecer o coração daquele homem. E assim também, em relação a cada um de nós, Jesus é capaz de enxergar além da aparência física. Jesus é capaz de escutar aquilo que não foi dito em palavras, porque Ele é Deus onisciente, capaz de perscrutar, de sondar as nossas mentes e coração, e saber o que está dentro do nosso íntimo. Não podemos nos esconder de Deus. Como diz o salmista, se eu fizer a minha cama no profundo dos mares, ali o Senhor estará também. Se eu tomar as asas da alvorada, ali o Senhor também me acompanhará. Tu me cercas por detrás e por diante, conhece o meu assentar, o meu levantar. Ele conhece tudo. Ele conhece o coração de Simão. Por isso ele diz: Simão, eu tenho uma coisa a dizer-te. E o que Jesus tem a dizer, queridos irmãos, tem a ver com aquilo que ele estava pensando. Na sua visão preconceituosa, estigmatizada, no seu pré-julgamento, e também em relação à sua atitude, não somente em relação à mulher, mas em relação à sua própria pessoa. Jesus diz, e Simão responde: dize-a, mestre. E ele continua, versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. E Jesus faz uma pergunta para o fariseu: que
se ele pensasse um pouquinho, provavelmente ele não gostaria de responder essa pergunta. Jesus pergunta: qual deles o amará mais? E Simão responde: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: avaliaste bem. Queridos irmãos, se Simão tivesse pensado um pouquinho mais, ele não teria respondido tão imediatamente essa pergunta de Jesus, porque a resposta que ele dá aqui a Jesus o coloca em contraste com essa mulher pecadora. A resposta que ele dá a Jesus o coloca em uma comparação, em um contraste de atitudes daquela mulher pecadora, e o coloca também como uma pessoa pior do que essa mulher que ele via como a escória da sociedade. Jesus propõe essa parábola, queridos irmãos, com o propósito de mostrar a Simão o verdadeiro caráter do drama que ele acabara de mostrar aqui, de se enrolar, aliás, ali diante dos olhos dele. O ponto central dessa parábola é que aquele que muito ama, muito ser-lhe-á perdoado também. A parábola fala de dois devedores. E aí Simão já deve ter se identificado na sua comparação. A parábola fala, queridos irmãos, que um dos devedores devia 500 denários e o outro devia 50. Um denário representava um bom salário de um dia de um trabalhador. Interessante que, independente da proporção do valor da dívida de cada um, o que o texto diz é que ambos eram devedores e que ambos não tinham condições nenhuma de pagar. Aquele que devia 500 denários precisaria trabalhar aproximadamente 2 anos para poder pagar aquela dívida. Porque os credores, naquela época, não na época de hoje, né, cobravam taxas altíssimas, juros altíssimos. Você pegar um empréstimo naquela época era diferente de hoje. Você pagava juros altíssimos, cheque especial então, cartão de crédito então, meu Deus do céu. Era difícil, era praticamente impossível um trabalhador comum quitar a sua dívida, porque aqueles denários se multiplicavam com as taxas, com os juros, a um valor exorbitante que era incapaz do devedor conseguir saldar as suas dívidas. O que o texto diz, o que a parábola diz, é que nenhum dos dois tinha condição alguma de pagar ao credor o que cada um devia. E diante da impossibilidade dos devedores quitarem as suas dívidas, diz a parábola que o credor resolve perdoar a ambos. E o interessante é que o verbo traduzido como perdoar tem a mesma raiz etimológica da palavra graça, que significa dar gratuitamente. Meus irmãos, isso significa que as dívidas foram anuladas não à base de qualquer mérito. As dívidas foram canceladas, também não impondo nenhuma condição aos seus devedores. Sabe qual foi o motivo que provocou o perdão? Foi a incapacidade dos devedores quitarem a sua dívida.
O credor resolveu perdoar simplesmente pelo fato de que nenhum dos devedores tinha condições de saldar as suas próprias dívidas. Essa falta de capacidade provocou a misericórdia do credor, que cancelou a dívida de ambos. Aí Jesus pergunta para ele: qual deles o amará mais? Simão pronunciou uma resposta que era uma verdade que imediatamente haveria ele de perceber que aqueles devedores são os símbolos dele mesmo e da mulher pecadora. Por isso, logo em seguida, Jesus diz para ele: vês esta mulher? Queridos irmãos, o contraste entre as atitudes da mulher e a de Simão revelam e deixam transparecer a medida de afeto que ambos tinham pelo Senhor. Simão responde: suponho que seja aquele que devia mais. E Jesus começa a mostrar o contraste das atitudes de ambos. Versículo 44. Jesus volta-se para a mulher e diz a Simão: vês esta mulher? E começa a descrever as atitudes que não foram correspondidas por Simão, mas que foram desenvolvidas por essa mulher. Jesus diz: entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Primeira coisa que Jesus diz aqui para Simão é o seguinte: você me convida para jantar na sua casa, você é o anfitrião, eu sou o hóspede ilustre, mas você não soube me dar as boas-vindas. E era comum, meus irmãos, o anfitrião receber os seus convidados com um lava-pés. Fazia parte da cultura. Jesus diz para ele: olha, você é um anfitrião, a casa é tua, mas essa mulher, desde que ela chegou, ela não cessa de regar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar os meus pés com os seus cabelos e de beijar os meus pés. Versículo 45. Você não me cumprimentou com um beijo. O ósculo era um cumprimento muito comum. Um beijo na face. Era muito comum esse tipo de cumprimento entre os judeus, principalmente. Jesus diz: não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. E diante de uma pessoa ilustre, não somente lavava-se os pés quando chegava a casa, mas também aquele que recepcionava tinha o hábito de beijar os pés daquele que ele considerava como superior. Jesus diz para ele: você não me cumprimentaste com um beijo, mas ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Era um outro hábito também muito comum, principalmente
na perspectiva do fariseu, Jesus sendo um profeta, um mestre, de ungir a cabeça com azeite comum. Jesus diz: você é um anfitrião, você é o dono da casa, mas você não ungiu a minha cabeça com um azeite comum. E essa mulher ungiu os meus pés com um óleo de alabastro, que é muito caro, é muito precioso. Jesus ressalta esse contraste de atitude, das boas-vindas em relação a Ele. Versículo 46 diz: por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este também pouco ama. Meus irmãos, o que esse texto representa para nós hoje? O que a história dessa mulher, desse homem, desse fariseu representam para a nossa vida hoje, enquanto cristãos, enquanto pessoas que se relacionam com Jesus? Será que nós temos tratado a Jesus com a formalidade, com a frieza de Simão? Ou com a intensidade de amor, de reconhecimento, de gratidão que essa mulher, estigmatizada pelos seus pecados, tratou a Jesus, derramando-se aos seus pés em profundo arrependimento e em gratidão pelo perdão dos seus pecados? Queridos irmãos, a forma como nós percebemos Jesus na nossa vida muitas vezes determina a intensidade da nossa relação com Ele. A parábola que Jesus conta aqui para Simão diz muito a respeito daquilo que nós experimentamos em Deus. A ênfase do verso principal dessa parábola não diz respeito aos valores descritos por Jesus da dívida de cada um. Não era o valor propriamente dito que está numa posição central aqui no versículo, que um devia 500 denários, outro devia 50. O ponto central, meus irmãos, é que ambos, nenhum dos dois tinha como pagar. Essa é a questão central, queridos irmãos, e que envolve as nossas vidas, e que nos coloca no mesmo patamar existencial de cada um que está aqui nessa manhã. Independente do volume dos nossos pecados, ou do nível dos nossos pecados, se a gente pode dizer dessa forma, o que nos coloca como iguais diante de Deus, na nossa condição espiritual, é que cada um de nós que está aqui nessa manhã, que vai partir o pão, que vai beber do cálice, é que todos nós não temos condições, por nossos próprios méritos, de pagarmos a nossa dívida para o Senhor. O ponto central, meus irmãos, é que ambos são devedores, todos são devedores. Isso aponta para a graça de Deus, isso aponta para a misericórdia de Deus. Nós não podíamos, queridos irmãos, não teríamos condições nenhuma de nos justificarmos diante de Deus se não fosse o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. O Senhor derramou o seu sangue precioso, foi o preço aceitável diante de Deus para cancelar as nossas dívidas e nos livrar da ira do Senhor Todo-Poderoso.
Você tem consciência que você estava perdido. Você tem consciência que a sua vida estava no mais profundo lamaçal do pecado, que você não tinha condições nenhuma de sair desse estado de morte, mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, enviou a Jesus Cristo para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados, e que você não pode fazer absolutamente nada para reverter esse quadro, e que o seu fim, o meu fim, o nosso fim, seria a condenação eterna. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nós estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. Isso deveria, queridos irmãos, fazer com que a gente rompesse em lágrimas de arrependimento, mas em lágrimas também de gratidão diante dEle. O ponto central dessa parábola é porque nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida para com Deus. E nós vamos participar do pão e do cálice que representam o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Meus irmãos, nós não temos mérito algum, é graça. Considerando a incapacidade dos devedores, o credor resolveu por iniciativa própria perdoar. O texto diz: vendo o credor que eles não tinham condições nenhuma de pagar as suas dívidas, resolveu perdoar. O perdão é iniciativa de Deus. Não houve nenhuma proposta de acordo, de parcelamento mais suave das dívidas, continuariam endividados. Mas Deus, vendo a incapacidade nossa de nos auto-redimirmos, e vendo a ineficiência dos sacrifícios que eram repetidos, enviou Jesus. Em Colossenses diz que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que nos era prejudicial, encravando inteiramente na cruz. E quando a gente canta aqui, seu sangue, somente o sangue, somente pelo sangue, é uma realidade. Porque nada além do sangue, o sangue de Jesus, seria suficiente para satisfazer a expectativa de Deus de justiça. Porque Deus é justo. E a ira do Senhor vem sobre os filhos da desobediência. Mas agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu queria que participássemos da ceia nessa manhã, renovando a nossa aliança com o Senhor, entendendo que estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos condenados e fomos absolvidos pelo sangue do Senhor, pela iniciativa do Pai. Vamos nos colocar de pé.